Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Geografia Bíblica 2. Estamos no último bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, falamos há pouco sobre a Mesopotâmia, passamos aqui, fizemos uma pincelada, né? Vamos ler agora um pouco o livro-texto e vamos mergulhar um pouco também, meus irmãos, nos slides, tá bom? Vamos mergulhar um pouco nos slides. Eu quero poder estar mergulhando com vocês aqui em alguns slides. Então, abram seus livros no capítulo 16 do nosso livro-texto, por gentileza. Antes de compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu mostrar também essa maquete. Olha só que interessante, né? No artigo Toda a Matéria também, eles trazem essa foto. Eu achei muito legal essa foto. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. De Ur. Olha que legal. Aqui. Olha só que legal essa maquete. Estão vendo? Aqui seria aspectos aproximados da cidade de Ur, considerada a primeira urbe da história. Urbe seria cidade, né? Cidade da história. Primeira cidade da história. Que legal, né? Essa maquete. Por volta do ano 5000 a.C. Seriam os sumérios ao sul, os acadianos ao norte. Então, legal, né, irmãos? Então, perceba, isso tudo só confirma, como eu disse para vocês, né, as histórias bíblicas e mostra mais uma vez, como eu mencionei no meu primeiro bloco, né, o berço das civilizações era o Egito, 1900 para cá, descobertas arqueológicas, se torna a Suméria, Ur dos Caldeus. Ou seja, a gente vê que ali foi o berço das civilizações, tá bom? Então vamos lá agora do nosso livro-texto, vamos ir para ele, e vamos ler um pouco ele, e eu vou também estar apresentando aqui com vocês alguns outros materiais que eu separei do professor Maurício, tá bom? Então, por gentileza, querida irmã Beatriz, lê para nós, por gentileza, aqui, capítulo 16, as primeiras linhas. A gente só vai ler algumas partes e vamos pular, irmãos, porque tem muitas informações técnicas, né? Então a gente só lê alguma coisa e aí qualquer dúvida vocês vão me chamando depois, tá bom? Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Com o nome Mesopotâmia se descreve a mais antiga região da Terra, o berço real da civilização. É um lugar profundamente sagrado e lembra os episódios grandiosos alinhados na Bíblia, contados na história e vividos por gerações sucessivas. Joia, né? Então, só para a gente lembrar um pouco disso, sobre essa questão. Continuando aqui, aqui vai falar muito sobre essa questão do nome, né? Mostrando, né, o porquê, como diz Alexandre o Grande, chamou de Re-Meseton Patonon, ou seja, entre rios, daí onde surge a expressão Mesopotâmia, né? E aqui, leia para nós aqui o Antigo Testamento, essa parte de baixo, Fia, o próximo parágrafo, por favor. O Antigo Testamento registra Aran-Naraim, designando não somente as terras compreendidas entre o Tigre e o Eufrates, mas incluindo alguns países vizinhos da margem ocidental, especificamente no Eufrates. A palavra Mesopotâmia aparece 5 vezes no Antigo Testamento. Até aí tá bom. Já continuando aqui. Aqui, olha só que interessante. Pode ler essa parte aqui, porque aqui, ó, os limites, olha só, os limites. Pode ler essa parte, que é muito interessante. Os autores divergem quanto aos limites da região, comumente chamada Mesopotâmia. Uns estabelecem os seguintes marcos para a Mesopotâmia.
Golfo Pérsico, Elam, Monte Zagro, deserto Sírio-Arábico e os montes da Armênia. Outros autores incluem na região somente Caldeia, Assíria e Arã. Esses 3 países ficam realmente na faixa de terra entre Tigre e Eufrates, mas com o nome Mesopotâmia costuma-se colocar, além do vale entre os 2 rios, os seguintes lugares: a oeste, Síria e Carquemes; ao norte, Armênia; a leste, Pérsia ou Elam; Anshan, Pártia, Hircânia e Média; ao sul, Golfo Pérsico. Modernamente, essa região é ocupada pelos seguintes países: Ocidente, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Síria; norte, Turquia; leste, Irã; sul, Golfo Pérsico, em cujas proximidades estão os Emirados Árabes Unidos. Por Mesopotâmia, neste livro entende-se a região situada entre os Tigres e Eufrates. Ou seja, aqui o pastor Enéas também, ele vai trabalhar literalmente com base nessa definição. Como eu disse, irmãos, existem muitos estudos, muitas opiniões diversas, e a gente segue uma linha, né? Isso não tem nenhum problema, né? Agora, essa questão dos limites da Bíblia, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente falou sobre a questão do jardim, né? Leia para nós, Elisângela, só as primeiras partes aqui, o limite da Bíblia, só as primeiras 4, 5 linhas. Por favor. Limites da Bíblia. A Bíblia, em Gênesis 2, não chama a região que estamos aqui considerando de Mesopotâmia, mas de Jardim do Éden, e assim o descreve dos versículos 7 ao 14. Isso, aí a gente já viu, né? Então, a gente tem uma noção aproximada do que seria aquela região. Agora, aonde de fato está, né, essa designação, em que lugar mesmo se encontra, né, vamos dizer assim, o Jardim do Éden? Aí a gente, de fato, não tem uma resposta própria, né? A gente fica deduzindo entre algumas opiniões, né? A gente não sabe dizer exatamente aonde está no caso, o Jardim do Éden, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. A gente vai agora ler um material do professor Maurício, quando ele começa a trabalhar sobre essa questão das origens. Olha só que legal. O pastor Maurício foi o meu líder dos jovens, foi professor de teologia, de história eclesiástica, ele foi meu padrinho de casamento e também foi presidente da Convenção Batista Nacional, presidente do seminário, é um mestre assim admirável, e ele me passou parte do material dele, eu quero, né, poder compartilhar aqui com vocês também. Então, olha só que legal aqui, deixa eu só até compartilhar, aqui, ó, Geografia das Origens, olha só que legal. Pode ler, irmã Elisângela, por gentileza. Geografia das Origens, professor Maurício. Aqui agora. A localização, como a gente já viu, né? Não precisa ler novamente. Gênesis 2, ali tinha os 4 rios, né? Aí aqui vem algumas teorias, tá, irmãos? Aqui são todas teorias, tá? Leia para nós, filha, por gentileza. Teorias da localização do Éden. Éden. Dilmo, fonte é a Apopeia de Gilgamesh, local parecido com o relato bíblico, supostamente relacionado com a ilha de Bahrain, no Golfo Pérsico. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, irmãos. Quando a gente vê essa epopeia de Gilgamesh, as narrações que nós temos na Bíblia, como criação, Jardim do Éden, dilúvio, essas narrações, elas são encontradas também em outros achados arqueológicos e textos de outras culturas e povos e religiões. E a epopeia de Gilgamesh é uma delas.
Então, segundo também a epopeia de Gilgamesh, o lugar onde seria essa região é aqui, em Bahrein, no Golfo Pérsico. Agora, pastor, tá, e quando fala também nessas outras culturas sobre o dilúvio, lá menciona outros deuses. Exato, vai ter tudo isso, viu, irmãos? Mas, assim, a gente não pode deixar de citar isso para vocês e de dizer que isso existe, tá? Existe. Alguns vão dizer que os judeus pegaram as informações desse povo e codificou como se fosse um castigo de Deus. Então, assim, cada lugar vai dizer que um pegou emprestado do outro, entendeu? Tá bom? Então, eu só estou fazendo esse comentário para que, se um dia vocês ouvirem, por exemplo, um historiador, um arqueólogo falando que, por exemplo, que os 10 mandamentos e todo o Pentateuco e toda a Torá que Moisés utilizou, ele se baseou em Hammurabi. Tudo bem, é a opinião dele. Nós não podemos dizer, não foi. Não dá para a gente saber o que foi e o que não foi. O que foi para nós está atrelado à nossa fé em Deus, na Bíblia, da revelação do Deus eterno com um homem chamado Abraão, que dele vem os patriarcas, que dele vem Moisés, e que vem toda a história do Velho Testamento, que vem o Salvador do mundo, pelo qual nós entregamos nossa vida e nossa alma a esse Salvador, e acreditamos que os apóstolos foram esses que foram eleitos por Deus para escrever as últimas coisas e propagar essa mensagem salvadora agora a toda a terra. E aqui estamos. É o que acreditamos. Pastor, mas falta achados arqueológicos? Falta. É por isso que a Bíblia não fala para a gente seguir o achado arqueológico, fala para a gente seguir a Deus por fé. O justo viverá pela fé. Era mais ou menos isso. Deus, na sua sabedoria, já sabia que a gente ia passar por isso. Ponto. Pastor, mas é uma resposta simplista. Tudo bem, para muitos pode ser simplista, para mim não. Irmão, só de você imaginar que a gente estudou aqui em Geografia Bíblica 1, a história de um povo, pelo qual Deus se revela a esse povo, quer um acervo documental mais magnífico do que esse? Para mim, não preciso mais do que isso, meus irmãos. O Novo Testamento existem manuscritos assim, é um dos maiores acervos do mundo, arqueológicos, de achados arqueológicos, são os manuscritos do Novo Testamento. Precisamos mais de alguma coisa? Não precisamos. Mas aí, como se não bastasse os dados científicos e externos, a gente tem a experiência interna, que é a nova vida que Jesus nos dá. No momento que entregamos a nossa alma a Ele, Ele passou a ser o nosso tudo e não tem nada que se compare a Ele, e aqui Ele nos deu uma nova vida. Então, assim, estou comentando tudo isso, porque isso não enfeia o cristianismo, nem o judaísmo, tá entendendo? Mas essa é a história, né? Então, tá bom? Isso vai acontecer em muitas culturas. E talvez amanhã alguém ache algum outro achado arqueológico, que eles vão falar de novo do Jardim do Éden, não sei o quê. Assim, lembra aquela frase, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E outra, as pessoas elas precisam criar suas histórias, ou elas se rendem ao Deus de Israel, né, ao Deus eterno. Bom, só para tirar qualquer tensão, quando estudarmos na matéria de missões, nós estudamos um livro que é o Fator Melquisedeque, até hoje a gente está estudando sobre ele. E esse livro vai mostrar muito bem, por exemplo, como Abraão era resolvido. Por exemplo, irmãos, Abraão, ele não dá o dízimo para Melquisedeque? Dava. Ele reconhecia que Melquisedeque era servo do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Não tem informação. Então, dá para ver que na antiguidade, de uma forma misteriosa, Deus se revelou a outros povos. Melquisedeque, ele era rei de Salém. E Jesus, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, diz Hebreus. Ou seja, pode ver que Abraão, pai da fé, dá dízimo a um sacerdote. E você só
honra o seu dízimo e oferta aquele que você considera que é maior do que você, ou aquele que cuida de você. Em certa medida, Abraão estava prestando honra a Melquisedeque, que era um sacerdote. Abraão era um profeta. Mas a história da revelação não era com o Melquisedeque, imaginando que ele fosse uma pessoa. Era com Abraão. E aqui estamos. Somos filhos de Abraão. Que tipo de filhos? Da sua progenitora. Abraão foi o nosso progenitor? Não. Somos filhos espirituais de Abraão. Talvez alguns de vocês sejam até judeus e descendentes de Abraão. Quem sabe pelos ismaelitas, quem sabe pelos midianitas, ou quem sabe, né, pelo próprio Isaac, não sei. Ou quem sabe não somos, né, quem sabe somos, não somos Sem, Cã e Jafé, né? Ou quem sabe somos descendentes de Jafé, não, Sem, semitas, Jafé e Cã. Ou quem sabe somos descendentes do Jafé ou dos cananeus. Não sei, quem sabe a gente seja descendente deles e daí. Mas somos descendentes de Abraão pela fé. Tá bom? Estou explicando isso porque muitas vezes o seminarista vendo essas coisas fala assim, mas tinha essas histórias? Tinha e existem, tá? Como que Deus trabalhou na história, a gente não sabe, tá, irmãos? Tá bom? Então, continua para nós, irmão, por gentileza, vamos tentar correr um pouco agora. Éden como mito representando a transição do homem coletor / caçador 6.000 a.C. para o agricultor. Éden desaparecido após a queda humana, local de natureza espiritual, escondido por querubins. Éden destruído após o dilúvio, submerso pelas águas do Golfo Pérsico. E Éden ao norte, próximo à Turquia. Então, são todas essas teorias, tá bom? Que existem, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, rapidinho aqui. E aqui, olha só. Jardim do Éden. Seria aqui, nessa região? Seria aqui nessa região? Que seria perto da Turquia. Seria aqui? Então, assim, a gente não sabe dizer. A gente não sabe dizer, tá bom? Então, a gente deduz ser aqui, tá bom, meus irmãos? Deduzimos. Isso não quer dizer que é certeza, tá? Mas será que o Éden era um lugar espiritual? Uma coisa eu sei, tinham 4 rios. Perceba que aqui temos 4 rios, né? Ó, pode ver que acabam tendo. Aqui também acaba tendo 4 rios, né? Seria? É um mistério, né? Tá bom? Meus irmãos, deixa eu ver aqui, só rapidinho aqui, deixa eu só ver quantos slides tem. Isso, dá para a gente... Não, a gente lê mais um e para, tá? Por causa do horário. Aí eu continuo desse slide em diante na próxima semana. Tem mais uns 5, 6 slides, eu talvez demore um pouco, eu não quero segurar muito vocês. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui o próximo. Aqui. Onde está? Aqui. Jardim do Éden no Golfo Pérsico. Alguns vão... Aqui, ó, a teoria que a gente viu há pouco, ó, lembra? A gente tinha falado... deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Tínhamos falado aqui, tínhamos falado lá em cima, né? Perto da Turquia. E aqui seria uma dessas outras teorias, tá vendo? Outra teoria aqui no Golfo Pérsico, ó, né? Que é essa cidade. Pastor, mas e aí? Será que é? Não sabemos. Fica um mistério, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Né? Vamos parar aqui? Ó, aí a gente começa falando um pouco sobre o dilúvio, tá? A gente dá sequência falando do dilúvio. Isso daqui é só um slide rápido, né? Para a gente mergulhar no livro-texto, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Né? Seria tão bom, né, irmão, se a gente tivesse mais certeza, né? Pastor,
Ah, Eu achei um site aqui que ele tem a geolocalização de todas essas referências bíblicas aí, opa, dá tempo de mostrar para nós? tá? Então, mostra aí. Tenho 5 minutinhos. Depois compartilha esse material no nosso grupo de WhatsApp, tá? Peraí. Joia, aí, que legal, tá vendo? Esse, Tá aparecendo aí, não? tá, vai começar agora. Aí, olha aí. Esse site aqui, ó, eles têm ele mostra toda a geolocalização das passagens bíblicas. Ah, que legal também. Aí ele aparece, você clica na referência, né? Por exemplo, aqui é do Éden. Ele dá essas 5 possíveis localizações aqui, que é na Armênia, ali perto do Golfo Pérsico, aqui na Babilônia, em Canaã e no Egito. Olha, mas não apareceu esse daqui no o que a gente viu há pouco também, Não. né? Aqui na Babilônia, por exemplo, ó, quer ver que legal? Se você aproximar, Uhum. a gente tem o palácio. Uhum. Legal, Tomé, obrigado, viu? Olha aí, tá vendo? Palácio do Nabucodonosor. Né? Legal. Joia, Tomé, depois compartilha, né? Lembra que você tinha Depois eu mando o link aí. multa? E Para obrigado. você dar zoom no mapa, você tem que segurar a tecla Ctrl, né, e rodar a bolinha do mouse aqui para poder interagir com o mapa. Entendi. Que legal, Tomé. Olha aí, tá vendo, irmãos? Aí. Vou parar aqui que eu preciso sair, tá? Tá bom, e a gente também vai encerrar aqui. Beleza, meus irmãos e minhas irmãs? Né? Obrigado mais uma vez, Tomé. É isso, irmãos. Essas informações, como eu disse, irmãos, para nós, assim, imaginem assim, irmãos, a gente vai falar sobre dilúvio semana que vem. Muitas coisas nós não temos como provar, mas no momento em que, nesses últimos 100 anos, se provou que o berço das civilizações é aqui, para o povo de Deus, isso foi um nó da garganta que você tirou, você literalmente pode dar um brado de vitória, porque a Bíblia falou isso o tempo todo, em toda a história da revelação. Os sacerdotes perpetuaram essa história, foram passando, fazendo suas cópias do texto sagrado, os demais profetas falando a mesma coisa, Deus separa de Ur dos caldeus, ou seja, é muito lindo quando a gente vê que ao longo de 4.000 anos, um livro, que é esse livro, ele foi mantido em fidelidades. Seria em vão que durante 4.000 anos essas páginas foram conservadas? Em 1.500 anos elas foram escritas, e mais 2.000 anos agora é o período do cristianismo, e 500 anos dos patriarcas. Ou seja, é algo admirável. Falando disso, e de repente a gente está com um nó na garganta, e aí vem o cientista e diz, não é o Egito, é lá. Então imaginem se, dentro das descobertas arqueológicas, irmãos, nos próximos anos e décadas, ou quem sabe séculos, porque Jesus pode... Irmãos, a gente acha que Jesus está à porta, não é? Mas sejamos honestos, o apóstolo João também achava, os habitantes da cidade de Tessalônica também achavam, né? Jesus está à porta. Quem é que não acha que Jesus está à porta? Né? Algumas gerações acharam mais. Eu acho que a gente está mais perto do que os nossos irmãos do passado, mas vamos supor que demore mais 500 anos e se descubram coisas assim que confirmem mais a Bíblia. Aí talvez você diga, pastor, isso vai ser maravilhoso, né? As pessoas vão se converter, né? Eu digo, talvez, irmãos. A conversão, guardem isso, para eu fechar essa aula. A conversão não é um fator intelectual, é uma disposição do coração. Se a gente acha que pelo conhecimento a gente vai converter alguém, desista. O conhecimento pode ser até a porta que gere a conversão, mas não é a razão da conversão. A conversão é esse pesar, esse sentir
de que você é um pecador e que existe um Deus santo, em que toda vez que você escolhe contrário à vontade dele, você o fere e se fere. E a conversão nada mais é do que esse grito dizendo: me salva de mim mesmo, me salva do inferno e me dê a tua salvação que o teu filho que o Senhor me enviou por meio do teu filho. A conversão é a disposição do coração. O intelecto pode ser o caminho pelo qual, mas se não tiver, né, essa disposição do coração, é tudo inútil. Então, que Deus nos ajude, né, a conhecer bastante, sim, mas para quê? Para poder servir a Deus melhor, mas jamais fazer do nosso conhecimento uma arma, né, de conversão, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Que sejamos vasos do Espírito Santo nessa terra. E que ele use qualquer meio que ele nos der para que a gente, por meio, né, quem sabe da geografia, da arqueologia, a gente ganhe alguns historiadores, alguns arqueólogos, a gente deixe uma mensagem de fé que vale a pena seguir esse livro, né, mesmo que a gente tenha que perecer com a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Mais alguma coisa, alguma pergunta? Então, ó, a gente vai ficar, né, e eu vou ter que selecionar os textos para a gente trabalhar, então, e eu vou estar passando todo o material para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe, meus irmãos, que Deus continue abençoando. Um excelente final de semana para todos, tá bom? Querendo Deus, nos vemos na terça-feira. Deus Domingo. abençoe a todos. Boa noite. Domingo. Sábado, na casa da irmã, no culto familiar também. Né? Vai ter culto na casa da irmã, tá bom? E os outros irmãos, né, a gente se vê na terça, tá bom? Amém. Graça e paz. Tchau, Boa tchau. noite. É. Deus. Deus abençoe.